Ei, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Ansiosos para o nosso assunto de hoje? Tô esperando aí Carol chegar pra gente conversar, bater um papo muito legal sobre a depressão. Aguardando ainda. Olá, Ei, Carol, tudo bem? tudo bem? Joia! Gente, essa é a Carol, ela é a psicóloga, né, que tá aqui para poder tratar com a gente um assunto muito importante, né? Que nesses tempos principais, né, que a gente está passando por uma pandemia, a gente falar agora sobre depressão é um assunto de praxe já, né, Carol? Exatamente, com certeza. É o que está acontecendo com muita gente, né? Assim, de precisar parar para pensar nas próprias questões. E aí a gente pode dizer assim, momentos de maiores reflexões, algumas reflexões mais intensas, né? As emoções estão mais afloradas aí. É mesmo, porque a gente está em casa, né? E as pessoas ficando em casa acabam tendo um pouco mais de tempo para pensar na própria vida, né? E acaba que, às vezes, o espelho que a gente não quer olhar muito tempo, a gente começa a ser obrigado a olhar para esse espelho, né? E nem sempre a gente encara, a gente enxerga algo que a gente queira realmente ver, né? A gente pode Exatamente. a gente pode ver, inclusive, que os grandes movimentos durante a história, eles ocasionaram muito sofrimento mental para as pessoas, né? Então, sempre quando a gente passa por um período em que acontece uma grande revolução, ou em que muda-se o sistema político, ou que acontece uma queda na economia, a gente pode realmente esperar que naquele momento, embora a gente não tenha essa noção global da coisa, mas muitas pessoas estão sofrendo, né? Por passarem por essas situações, não sabem o que fazer. A gente está com Covid aí, que na verdade ninguém sabe o que vai acontecer depois do Covid, né? Então gera uma insegurança absurda. É o que a gente fala também da ansiedade, né? Então, a ansiedade vem aí para dar uma sacudida na gente também, justamente pelas incertezas de futuro. Então, Eu até achei interessante, né, que eu estava fazendo um estudo sobre a depressão, né, como é que ela tem acometido as pessoas ao longo dos tempos, né? E a gente percebe, quando a gente estuda sobre esse tema, uma mudança de comportamento legal, né? E uma mudança de comportamento social em relação a pessoas que têm sofrimento mental, né? De alguma forma. Porque a depressão acaba sendo uma forma de sofrimento mental, né? E a gente percebe que num primeiro momento da história, lá na pré-história, as pessoas acreditavam que os problemas mentais eram problemas que eram decorrentes de castigos, né? A igreja estava muito ligada, essa questão de religiosidade estava muito aflorada, né? E aí as pessoas consideravam que as pessoas que têm problemas mentais eram pessoas que estavam sendo castigadas por deuses, né? E talvez o nosso preconceito em relação à psicologia, em relação aos tratamentos desse tipo de problema, já venha daí, né? Mesmo porque quando passa um tempo, né? O Hipócrates, que é o considerado pai da medicina, mas que sabe muito tempo mesmo, que começou-se a ter uma atenção maior e entender os problemas psicológicos como problemas reais de saúde, né? Aí depois vem a Idade Média e a gente tem um retrocesso gigante dessa situação, onde as pessoas começam a entender as doenças psicológicas como endemoniamento, né? Então a gente vê que toda a questão de preconceito em relação à psicologia, ela tem um fundamento, né? Talvez as pessoas hoje procuram menos ajuda quando o assunto é um problema psicológico, é um problema de depressão,
Porque a coisa já vem daí, o conhecimento a respeito da depressão já é muito arraigado a pessoas com doença mental e ninguém, na verdade, quer se enxergar nessa situação, né? Por que não? Porque, na verdade, quando a gente começa a colocar, né, as coisas para fora, colocar as pessoas, o que a gente pensa em prática, você vai ter muito julgamento, né? Quando ninguém, na verdade, quer ser tido como um doente mental. Existe um preconceito, né, sobre esse tema. Eu vejo que até gente que faz análise, eu já fui, né? Você é minha analista, né? Eu já fui questionada a respeito de por que você procurou um psicólogo? Você não é louca, né? E as pessoas têm essa ideia de que isso está muito relacionado à deficiência mesmo mental, uma deficiência que não tem muito jeito na nossa ideia, que é leiga, né? E é difícil a gente entender quando está passando por esse a gente busca perfeição. Essa que é a questão. A gente busca não precisar ter ninguém para nos ajudar, porque a gente busca perfeição. A gente quer ser melhor, quer ser resultado, quer ser melhor em trabalho. Deu uma travadinha. Travou? Voltou? Travou, voltou. Então a gente busca perfeição, a gente busca ficar bem para as pessoas, para o externo, né? A gente quer mostrar para as pessoas. E aí, quando a gente fala que as nossas emoções estão fragilizadas, que as nossas emoções estão abaladas, isso é um sinal de fraqueza. Pode falar com fraqueza. Então, eu nem falo de doença mental, eu não falo de saúde mental. Não entendo. Porque são deu uma travadinha. Então, deixa eu só mudar de lado aqui. Eu tô no consultório e aí aqui a gente... Vou ficar aqui mais perto. Deixa eu ficar de cá. Vê se melhora. Melhorou. Melhor? Então, a gente às vezes fica em busca de um lugar de perfeição, um lugar de estar bem, das emoções estarem todas em equilíbrio, né? E nem sempre a gente vai conseguir atingir esse estado com tanta maestria. Até porque na nossa infância, a gente não aprendeu a nomear as nossas emoções, né? Então, pessoal, tá falhando. Mas ok, voltando então a esse ponto. Pois é, e é muito importante a gente buscar ajuda, né? Quando a gente mesmo entende que está precisando, né? Porque é muito difícil também você entender que você precisa de ajuda para lidar com os próprios pensamentos, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de análise, a gente está falando de se colocar em questão, né? De se questionar. E aí, como é que funciona? Né? Será que eu realmente estou errado? Será que tudo que eu penso deve ser jogado por terra para poder começar a ter um universo novo? Né? É muito difícil a gente entender até mesmo que está errado, que a vida não é assim, que as pessoas não têm que pensar, por exemplo, igual a gente pensa, né? Talvez por isso também que muita gente deixa de procurar ajuda e acaba cavando um poço que às vezes é difícil sair sozinha. Muito provavelmente a pessoa não vai conseguir sair sozinha. E eu acho interessante que assim, as pessoas, ao invés de procurar um psicólogo, normalmente procuram um amigo, né? Começam a dar um milhão de voltas. Ou psiquiatra. Ele vai dar uma coisa que é uma substância para provar que você tem como resolver o seu problema. Porque falar sobre isso não vai bastar para muita gente. Né? E aí a gente começa a entrar numa trama e enquanto isso o problema só vai ficando pior, né? Infelizmente, quando as pessoas começam a fazer a análise, muitas vezes ela já está numa forma, com sentimentos
de autodestruição, né, muito aflorados, né? Já estava de uma forma periclitante, se a gente for olhar bem. É. E aí a questão é que, mesmo depois, né, dessa história toda de preconceitos, né, a respeito de procura de ajuda, a gente tem, né, voltando ao contexto histórico, a gente tem uma Constituição que garante e protege o direito à dignidade humana. E será que essa dignidade humana é algo que deve ser único e exclusivamente proporcionada pelo Estado? Ou será que a gente também tem que se dar o direito de ter dignidade, né? Será que qualquer parte da psicologia que pode me ajudar a me tornar, a me reconhecer como uma pessoa que tem dignidade, que merece uma vida da forma adequada, que merece ser feliz, que merece ser aceitado do jeito que é, né? Então, assim, porque eu falo que muitas pessoas entendem o direito como algo longe, né? Algo longínquo. E na verdade, o direito está cada vez mais próximo da gente. A gente, quando o legislador fala de construir uma sociedade livre, justa e solidária, por exemplo, que é um dos objetivos da República, ele está falando num âmbito estatal, em um movimento macro, mas ao mesmo tempo ele está falando em um movimento micro. Porque você mesmo é uma das pessoas que fala muito sobre o bem-estar, não só como bem-estar, né, mas a questão de como você proporciona esse ambiente, né? Será que no nosso relacionamento com as pessoas a gente também está sendo livre, justo e solidário, né? Será que essa prestação não tem que começar da gente? Então eu me questiono isso. Buscar a sua satisfação, buscar o seu bem-estar é responsabilidade sua, primeiro. Para depois a gente começar a atribuir aos outros a responsabilidade sobre isso, né? Porque se a gente não estiver sentindo que a gente está tranquila com a gente, nada mais no externo pode nos ajudar. Porque começa de dentro para fora, que é essa questão de você se sentir bem e se sentir saudável emocionalmente, porque passa por esse caminho de você precisar fazer por você primeiro, e não esperar que o outro venha fazer para te satisfazer. Né? Exatamente, porque as pessoas, elas, normalmente quando começam a entender, principalmente a legislação, né, já que é a minha área, né, eu sou formada em Direito, então quando a gente começa a entender a legislação e começa a trazer para a própria vida, porque nós somos, gente, uma sociedade, entendeu? Todos nós somos responsáveis por parcelas dos direitos que estão descritos, né? Então, por exemplo, quando eu começo a respeitar, por exemplo, o princípio da igualdade, né, tratando os desiguais como desiguais à medida da desigualdade, né, que já é um clichê, na verdade, isso é lógico, o Estado tem que garantir a proteção a esse direito, mas será que se a gente mesmo se respeitasse, se tratasse como igual, seria necessário que o Estado fizesse uma lei dizendo isso? Né? Será que se a gente se preocupasse em garantir a dignidade de outra pessoa, respeitando exatamente como ela é, será que o Estado precisava de estabelecer isso, de criar uma penalidade para se isso não for respeitado, né? A gente vê cada dia que passa, infelizmente, as pessoas cometendo várias atrocidades, né? O pressuposto básico seria dessa igualdade. Só que a gente sabe que os humanos ainda não atingiram o nível de evolução que vai permitir ele se colocar numa condição de igual, porque a gente trabalha muito mais nas diferenças do que nas semelhanças. Exatamente. Para o Estado, para poder colocar a lei na coisa toda, porque se não tiver o Estado para poder definir o que precisa ser feito, as pessoas por si só, vamos colocar aí pelo nosso histórico humano,
elas talvez não consigam fazer. Exatamente. A gente vê que, na verdade, esse dever de prestação, né, até mesmo de promover a dignidade humana, é muito mais que um dever de prestação estatal, mas é muito também uma obrigação da gente como pessoa. Primeiro, se tratar como humano, né? A gente não pode esperar que alguém que não se sinta bem consigo mesmo possa se colocar no lugar do outro e tratar o outro com dignidade, né? A gente não pode esperar que o outro faça isso dessa forma, né? E a gente vê que o pessoal tá meio... você vê que ele as pessoas não estão contentes consigo mesmas e acaba refletindo isso na sociedade. A gente precisa começar se dando o direito. Exatamente. Então, se dê o direito primeiro de sentir, de viver, de ser, de ter, de poder, para depois você pensar no que você tem que cobrar do outro. Principalmente quando fala de direitos, né? O que eu tenho que cobrar dos meus direitos, mas espera aí, mas você não está usufruindo nem do que é livre para você escolher, e virar o que ainda não foi definido para você. Né? Então, se dar o direito, a importância também dessa frase. Eu me dou o direito de, eu tenho o direito de. É o que a gente trabalha, por exemplo, na questão do dizer não. Eu tenho o direito de dizer não. Por que eu fico a vida inteira achando que eu tenho que ficar dizendo sim e pouco eu vou dizer não para as pessoas? Né? É meu direito. É meu direito dizer não. E por que as pessoas se incomodam com isso? O não é uma barreira quase que intransponível se você não fizer análise, né? A gente vê que assim, as pessoas são muito mais permissivas, às vezes têm medo de se colocar em uma posição de não permitir que seja feito algo com elas, né? Você mesmo fala que o não é uma sentença completa, né? Exatamente. Eu disse não, eu já não preciso explicar mais nada. Tem pessoas que vão falar assim, deixa eu dizer não e te explicar por quê. Não precisa do porquê, não é não. Né? E a gente ouviu isso tanto aí, não é não, não é não, mas aí a gente continua dizendo. É só no carnaval que a gente põe a camisa e vai dizer que não é não. Né? E aí depois a gente esquece que a gente tem que continuar dizendo não. É muito difícil para as pessoas não conseguirem. Às vezes elas não conseguem dizer não para os outros, né? Eu acho que tem algumas pessoas que não estão conseguindo acessar a gente. Tá aparecendo para você? Mas aí tem que ver qual que é a... Explica para nós o que é que está acontecendo, que fica mais fácil para a gente entender. Para mim, eu estou conseguindo acessar todo mundo que está entrando aqui. Você está conseguindo? Tá bom. Nós duas, inclusive, estou vendo quem está entrando. Mas então, essa questão dos ter o direito de... Então, um processo terapêutico, porque quando a gente fala análise, as pessoas acham assim, eu vou para ser analisada. Só que não, você vai para se analisar nas suas questões, né? Já no processo terapêutico, é assim, deixa eu pensar e organizar os meus pensamentos, as minhas emoções, porque muitas vezes sozinha eu não consigo fazer isso. Eu ouvi de um cliente hoje à tarde que ele disse assim, eu venho aqui para poder me ouvir. Enquanto eu falo com você, eu estou me ouvindo. Então, eu sou uma ferramenta, um instrumento aqui para esse processo da escuta, né? E faço aí um apanhado geral que eu acho que Pois é. Oi? A questão das... Diógenes está dizendo que Carol Catetini, Caterine, será? Carol. Mas manda beijos para ela, então. Beijinho. Você sabe, manda oi para ela, que a gente está mandando oi daqui. Então, continuando. Oi? Continuando, você quer dar sequência? Então, a questão do processo terapêutico, ela é uma questão muito importante, até mesmo para a gente, como sociedade, não começar a se digladiar, né? Porque, infelizmente, a gente às vezes chega, aposto que tem muita gente que chega no seu consultório que já está explodindo, né, Carol? Eu gostaria que você falasse um pouco
de criação de um espaço confortável, a questão espacial, que eu acho muito importante, porque de se criar um espaço no meio do qual você consiga se relacionar com as pessoas sem permitir que elas te dominem, né? Ou te magoem, né? Sem você querer. Sensacional. É o tema que eu mais gosto, né? Que é a tríade das emoções, que é tempo, espaço e dinheiro. Vai ter outra edição, depois você posta para o pessoal da live aqui, você coloca também nos seus stories, que aí o pessoal pode acompanhar. Quando a gente fala da relação de tempo, espaço e dinheiro, eu digo que uma coisa depende da outra e interfere nas nossas emoções. E aí, quando a gente fala de espaço, é assim, se eu consigo definir qual é o meu espaço, se eu sei qual é o meu lugar, eu não vou ter problema se o outro está no meu lugar. Eu não vou ter problema de dizer para ele, olha, esse espaço aqui não é seu, esse espaço é meu. E também não vou ter problema de ter um posicionamento diante dessa pessoa, que vai ser um posicionamento inteligente, confortável, para poder dizer dos limites. Né? Quando eu falo do meu corpo físico, do meu espaço, eu falo também do que eu quero, do que eu não quero para mim. Então a gente aplica em relação à comida, a gente fala em relação ao sono, as atividades laborais, sexuais, relacionais, né, o social e tudo mais. Então, assim, eu defino para mim o que eu quero, o que é importante para mim. Então, esse é o meu espaço. Quando a gente vai para o nosso espaço físico, a gente tem ainda a intervenção de outras pessoas, né? Os outros entrando no que a gente colocou ali. Eu pus uma almofada no lugar, o outro vem e muda de lugar. Então, a gente pode definir o que a gente quer para a gente em termos de espaço, com certeza. A gente é dono do nosso lugar. E a gente que se posiciona. E assim, infelizmente, você se posicionar, às vezes você se posiciona de forma contrária a outra pessoa. É lógico que tem as formas de você se posicionar, né? Mas, normalmente, quando você se posiciona frente a outras pessoas, às vezes você também incomoda, né? Então, na verdade, por isso que eu acredito que, no fundo, todo mundo deveria fazer terapia. Porque, até mesmo para a gente entender qual que é o nosso espaço e qual que é o nosso lugar dentro da engrenagem, né? Já que a gente vive em sociedade. Então, é difícil para a gente se posicionar. E às vezes é difícil entender o posicionamento do outro, né? Até mesmo por causa da forma como se coloca. Então, às vezes a gente vê uma sociedade aí com muito irada, né? Não sei você, o que eu tenho reparado é que as pessoas andam muito irritadas o tempo todo, principalmente depois da pandemia, né? Agora que a gente nem sabe mais se está na pandemia ou se não está na pandemia, né? Porque já virou tudo de cabeça para baixo. E aí as pessoas estão andando com muita irritabilidade. E eu gostaria de falar que a maior parte das pessoas que precisam de psicólogo, que precisam de terapia, na verdade não vão. Às vezes a gente tem que fazer terapia para aprender a lidar com pessoas que não fazem terapia e deveriam fazer. Porque é um desafio aprender sobre si mesmo, né? É um desafio aprender sobre coisas que você acreditou a vida inteira que você estava fazendo certo. Quando alguém chega para você e ajuda a ampliar esse olhar, você tem que estar pronto para mudar. Então, as pessoas que entram num processo terapêutico, elas são muito desesperadas. Já estão assim, perdendo as situações, sustentar a própria existência, né, fazer as coisas. Ou porque elas estão convictas de que elas estão prontas. Nossa, deu uma falhada. Ou ela está muito convicta de que ela está pronta para mudar. Então, são essas duas opções. Né? Ou ela está muito desesperada ou ela está pronta para mudar. Porque, na verdade, você tem que criar essa coragem, né? Criar essa coragem, porque realmente não é fácil. Quando a gente pensa em... Ai, estão me pedindo para sair da live e entrar de novo, porque não está aparecendo. Se a gente sair, a gente perde tudo que a gente fez aqui, menos que a gente salva. Ah, tá. Deixa eu ver. E agora nós estamos Perde o trabalho todo, né? Mas pergunta mais pessoas. Vocês estão aparecendo?
Tá aparecendo aí, gente? Tá aparecendo para vocês? A Nívia disse que tá vendo, ó. A Nívia falou que tá vendo. Pode ser que vocês precisem sair da live e voltar. Sai e volta. Porque pode ser isso, tá? Pode ter carregado uma outra... Pode estar carregando ainda, ela trava. Então, sai e volta. Porque se tem mais gente vendo, a falha não é nossa aqui. Aí, ó. Tô vendo, tá tudo bem. É o meu áudio, gente. Peço desculpa. Eu tô aqui sofrendo com a internet. Mas vamos lá. Da continuidade, tá arrasando. Vamos lá. Conhecimento é conhecimento. E você sabe tanto quanto eu para falar das questões. Na verdade, Carol, o que eu fiquei assim, realmente surpresa, porque eu não tinha ainda tido essa dimensão de como que as mudanças sociais afetam o nosso íntimo, né? Quando a gente vê, por exemplo, lá na pré-história, a igreja muito aflorada nas relações, né? E as pessoas julgando pessoas com problemas mentais como um castigo, e a gente percebe essas raízes vindo de lá até aqui, quando chega na Constituição, por exemplo, de 88, né? Eu fiz um salto da pré-história até a Constituição de 88, né? Que vem garantir uma dignidade humana, que começa a falar que é uma das primeiras, se eu não me engano, a primeira Constituição brasileira que trata diretamente de dignidade humana. O que me assustou realmente foi entender o período que começou a reforma psiquiátrica. Porque, na minha visão, quando você garante a dignidade, né, a gente vai ver, a Constituição é de 88, e na verdade, quando a gente começa a perceber que essa dignidade humana, a leitura dela estava sendo muito mais restrita a pessoas que estavam inseridas na sociedade, né? Porque antes pessoas acometidas por sofrimento mental eram pessoas colocadas à margem da sociedade, eram pessoas, eles colocavam tudo no mesmo balaio, né? Eram as pessoas com sofrimento mental, pessoas que cometiam pequenos desvios, pessoas que eram os desajustados, né? Os diferentes da sociedade, né? Isso no período até bem pouco tempo, né? Porque quando a gente verifica que o hospital, aquele hospital psiquiátrico de Barbacena, onde as pessoas classificam o que aconteciam lá como o Holocausto, né? O segundo Holocausto, né? O Holocausto brasileiro, e você vê que isso aconteceu pós-Constituição de 88, a gente começa a se questionar se essa dignidade humana estava sendo estendida a essas pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade, né? Aos marginais, né? À margem da sociedade. Porque quando a gente vai ver que a reforma psiquiátrica entra, se eu não me engano, foi em 2000 e... esqueci. Foi já no século XXI, que aí você começa um movimento antimanicomial e o Brasil se torna signatário da Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência. Aí você começa a perceber todo um legislativo voltado para um problema que até então não tem nada físico, né? Não é palpável, né? É um problema que até então, olha só, nós estamos no século XXI. A Constituição brasileira já garante a dignidade humana desde o século XX. Só no século XXI a gente começa a voltar os olhares para males que não são palpáveis, para males que estão completamente fora. Porque quando a gente pensa em algum problema com a mente da gente, não é a mesma coisa de ter um braço quebrado. Você chega lá e comprova que você tem um braço quebrado, né? Às vezes a pessoa já tem um comportamento e ela tá tendo esse comportamento em virtude de um outro problema interno que ela tem, e você não sabe, não consegue nem distinguir, né? A questão até mesmo de, às vezes tem gente que precisa de psicólogo e nem consegue identificar que precisa.
Porque, mais uma vez, é difícil você assumir que você tem limitações. E essa que é a questão, né? Então, eu preciso primeiro assumir que eu tenho algumas limitações. Esse é o ponto. Exatamente. O que você acha que realmente pode ter levado a voltar esse pensamento para esse tipo de sofrimento? Porque a gente vê, né, durante a história que vira um zigue-zague, né? Às vezes, igual Hipócrates começou a admitir o sofrimento mental como uma doença real, né? Uma doença equiparada às demais doenças, e aí depois vem a Idade Média e retroage, e aí depois vem Pinel aceitando, né, realmente que existe alguns problemas que vão além do físico, que são problemas emocionais, e de repente se tem uma dignidade humana que não é abrangida por pessoas que estão à margem. Você acha que por que tem tido agora, né, principalmente depois da pandemia, essa relevância, né, no tratamento psicológico? Na nossa história, quando na nossa história foi permitido que a gente se manifestasse? Na história da humanidade. Quando foi permitido que a gente se manifestasse? Em momento algum, né? Quando você falou assim, quando você começou a Idade Média, eu falei, e as bruxas? Que tinham conhecimento, e aí então ela é considerada bruxa porque tinha um conhecimento que era diferente. Porque poderia se manifestar de forma diferente da igreja. Então, não podemos nos manifestar. Essa é a questão. E aí agora, nós já estamos todos aprisionados, confinados, isolados, a gente vai precisar manifestar. E aí agora está permitido que todo mundo peça ajuda. Porque agora pode, todo mundo fechado, todo mundo trancado, né? Os negócios quebrando, aquela coisa toda. É como uma loucura coletiva, tudo bem pedir ajuda. Esse é o ponto para muitas pessoas. Mas a liberdade Tá olhando o áudio? Sim. Já queimamos sutiã na praça. Já queimamos muito sutiã. Não precisa preocupar com isso agora, não. Vamos trabalhar agora. Né? Nós temos que pensar nessa liberdade que a gente está permitido vivenciar agora. Não, e é exatamente, você está falando aí da queima do sutiã, a gente vê também muita coisa durante a história, né, muitas revoluções, e que tem muita gente que questiona e tal. Às vezes, aquele era o momento para se explodir. Talvez aquelas pessoas que estavam gerando aquelas manifestações completamente diferentes, né, do que existia à época, essas pessoas também precisavam explodir. E assim, é por isso exatamente que eu quero deixar claro para as pessoas que, se estiver precisando de ajuda, procurem, não tem nada de errado. Não tem nada de errado em ser fraco, né? Em se sentir fraco. Não tem nada de errado em precisar que outra pessoa te questione, né? E às vezes, assim, a gente sai meio do consultório, meio com a cabeça rodando, né, Carol? Qual consultório que você tá falando? Desse aqui? Desse mesmo. Desse aqui que você tá falando? Ou online, né? Porque nós estamos muito online também. Não, às vezes eu saio assim, meu Deus do céu, como que a pessoa tem coragem de achar que ela pode falar isso comigo? Mas arrumou uma terapeuta que você dava conta, entendeu? Eu falava assim, não é possível que ela falou isso comigo, não é possível que eu me ouvi falando isso pra mim, né? Quando as pessoas vão me referenciar, elas falam, já prepara, porque vai ser muito rápido, porque você vai ver muita coisa rapidamente. Então, já tem que vir preparada mesmo, se é pra mudar, vamos mudar, né? E outra coisa, eu já tive alguns relatos, né, de pessoas que procuram tratamento e que às vezes não ficam satisfeitos com o profissional porque não são questionadas, né? Mas a gente sabe que são técnicas diferentes, né? E também é importante que a pessoa chegue no consultório aberta a resolver o problema, né? Aberta a falar, e aberta a ser questionado.
Porque também não resolve você passar por uma consulta dessa e sair a mesma pessoa, né? E tá, às vezes a gente... Oi? Se permitir. A gente precisa pensar em se permitir. Pois é, porque às vezes as pessoas, elas acham que igual você falou do psiquiatra, né? Que vou te dar uma fórmula mágica e os problemas todos vão ser resolvidos, né? E a gente vê que o tratamento com o psicólogo, ele até demora, às vezes, um pouco mais, que eu também não acho que é um tanto mais assim, porque quando você toma remédio, normalmente você toma o remédio de uma forma prolongada, né? E você não resolve o problema. A maior parte das vezes você não consegue resolver o problema, porque o remédio é para aliviar alguma dor e aí você começar a caminhar em direção ao seu objetivo, né? E quando você faz o tratamento, na verdade você está sendo ajudado na solução de algum problema, né? Não necessariamente você dá as soluções, né? Não aparece com um monte de carta ali, você pode isso e aquilo. Mas a gente começa a ver o problema de fora para dentro. Porque quando a gente vai ver, realmente é igual dar conselho para amigo, né? Todo mundo sabe resolver o problema de todo mundo. Se eu fizer metade das coisas que eu falasse para as pessoas fazerem. Mas você resolve o seu? Você dá palpite do outro, mas e o seu? Como é que você vai resolver? Não é? A pergunta que eu adoro fazer: esse remédio que você toma tem qual o propósito? Qual que é o objetivo desse remédio? Tem gente que me responde assim, você sabe que eu não sei? Eu falo, mas aqui, qual que é a resposta que o remédio está te dando? E a pessoa fala assim, eu não parei para pensar nisso não. Mas como é que você está falando que você vai tomar a vida toda se você não sabe nem para que está servindo? Então a gente tem que parar para pensar também, né? Porque o nosso corpo, a gente tem que pensar nisso. E assim, se a gente for também comparar, a gente vê pessoas aí que ficam embriagadas porque estão com problema, né? Ficam afogando as mágoas. Pessoas que se drogam porque estão com problema. Às vezes a droga, ela funciona como um tapa-buracos, né? Para resolver um problema. E o remédio, não tô falando que as pessoas não devam tomar remédio, né? Tem casos e casos que tem necessidade realmente. Mas que não seja o primeiro, a primeira solução a ser buscada, sabe? Porque as pessoas tentam anestesiar. Eu percebo hoje em dia uma sociedade muito anestesiada. Tá todo mundo muito alheio ao que está acontecendo com o outro, né? Tipo assim, quando eu falo de enxergar o outro como ser humano, eu penso exatamente nessa anestesia, porque as pessoas, tá todo mundo tentando cuidar só do próprio umbigo e azar pro resto, pro que acontecer. Então, será que a gente está se anestesiando demais? Se estiver cuidando do próprio umbigo, tá ótimo. E aí cada um cuidava do seu, tava lindo. Mas o problema é que as pessoas não dão conta, às vezes, do próprio umbigo, que é cuidado do outro. Né? Não cuida do seu, que é cuidado do outro. Exatamente. Aí começa a virar uma bola de neve, né? Porque a gente, quando critica o outro, na verdade, a gente está criticando a gente no outro, né? Gente, mas que pessoa espetacular, a gente ouve tantas coisas assim, a gente fala tantas coisas assim nas sessões, não é? A Nath está falando que precisa urgente de uma psicóloga, depois você conversa com a Simone e ela vai te falar quem que é a psicóloga dela. Ela tá conversando aqui tudo que ela já passou, tudo que ela já teve que viver. Gente, eu desci, eu sempre... Tinha mais cliente por aqui, não sei se o pessoal tá, mas vocês podem mandar aí, ó, como é que Carol Campos trabalha. Com a hipnose, então, aí a hora que vem a hipnose, fica uma máquina, a coisa fica... Né? Com a Carol, o negócio assim, ó. Teve um dia que eu saí, eu sentei na beirada, no meio fio da rua, que eu tô assim, gente, eu não acredito, é um absurdo eu escutar uma coisa dessa aí, ó. Eu nem tava questionando o que ela tava falando, eu tava questionando o que eu havia falado. Essa que é a parte boa da coisa. Você falar, eu tenho que me ouvir, né? Eu preciso me ouvir, a pessoa te proporciona isso, e é extraordinário. E aí, como é que é a mudança? Depois que você muda, como é que você se sente? Quando você fica gente, pessoa.
Ai, gente, sai fora da caixinha, sabe? Aí fica a pessoa lá. Agora realmente eu posso falar que eu sou louca, né? Não, e Porque tudo bem. agora eu tenho coragem de viver a minha vida do jeito que eu sempre quis, né? Porque até então eu lembro quando eu fui pra Carol, eu tava num buraco sem fundo também, né? E eu achei interessante também uma vez, uma pessoa me falou, Carol, que tipo assim, nossa Simone, você é tão feliz, você é tão pra cima, você é tão isso, você é tão aquilo, ninguém ia imaginar que você tava passando por um momento de depressão, né? Como que é, Carol? Para falar que você tem depressão, você tem que estar triste, você não pode estar fazendo absolutamente nada, tem que estar lá. A gente consegue maquiar muita coisa, né? Tem a Nath do make-up aí, ó. A gente maqueia. Eu vejo muitas pessoas que fazem as lives de maquiagem, falando assim, faça uma maquiagem que vai ficar ótimo. Ó, tem que sair de maquiagem. Eu tô só de batomzinho. Não tem problema se tiver com o olho passado. Por quê? Porque às vezes a gente vai maquiar os nossos passados. É, A gente fique, que a gente seja a gente. Mas aí, para isso, a gente tem que construir esse estado positivo, feliz, agradável, que é a construção que você fez. Né? A Nívia já teve, no caso do tema, no trabalho, a pessoa chega medicada. você repetir que falhou, Carol. Sim, no meu trabalho, se a pessoa pede, fala de medicamento, eu falo, eu não trabalho com indicação para ir tomar remédio, eu vou trabalhar para poder entender o que está acontecendo. Então, a gente Exatamente. remédio em último caso, sabe? Estou mudando de posição aqui para fazer uma capa. A live é muito feliz. E a minha conexão, ela mostra na melhor internet, se você quiser uma olhada. Vai dar certo. Então, em relação a remédio, se você já toma remédio, a ideia é a gente pensar quando começar, que processo fazer para ir desconstruindo, para ir desestruturando essa parte da necessidade do remédio. E aí, com o médico, a gente faz o processo de retirada. Quem já está no estado de respirador, a gente primeiro vai trabalhar em terapia. Porque dá para trazer o amor de volta. Oi, não escutei. Dá para trazer o amor de volta em 4 sessões. É o amor próprio, tá? Próprio. Porque amor próprio derruba qualquer sentimento depressivo. Então, quando você se ama, você consegue fazer isso. E assim, às vezes, assim, a gente realmente precisa pôr uma maquiagem para poder enfrentar o mundo, né? Porque às vezes também a gente não quer que o outro saiba do que está acontecendo no nosso íntimo e não é interessante, né? Eu sempre falo que no meu ambiente de trabalho eu tento manter da melhor forma possível, já fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis, porque essa é a forma em que eu vou me sentir confortável. Eu não tô sendo boazinha com os outros, não. Tô sendo boazinha comigo, né? Então, assim, às vezes a gente simula uma felicidade, a gente se sente na necessidade de ninguém perguntar o que está acontecendo, né? Que você não quer falar. Agora, nem sempre, porque eu já sofri muito julgamento por isso, porque as pessoas não imaginavam que eu estava passando por um período difícil na minha vida, né? Na época eu estava... vou compartilhar porque eu acho que não tem problema algum. Eu estava perdendo a minha mãe de criação, né? Eu sou uma pessoa de 2 mães, gente. Meu marido teve 2 sogras. A minha mãe biológica morreu em 2010 e a irmã dela, né? Minha irmã que me ajudou a me criar, morreu agora em 2017. E eu tava no fundo do poço, porque eu tava perdendo a segunda mãe. E eu não queria que as pessoas me vissem como derrotada, entendeu? Eu não queria parecer imperfeita. E aí, na hora que eu chego na Carol, que ela olha pra mim, bem dizer, me fala assim, querida, deixa eu te explicar que é humana. Glória da menina. Não. Oi, travou.
respira e volta. Agora conta das suas dores, que eu acho que é importante você falar aí da Maria das Dores. Gente, eu tenho fibromialgia. Gente, fibromialgia é um problema que parece que um trator tá passando em cima de você, sabe? E eu cheguei lá, eu senti a dor até nos cílios. Hoje eu tô com meus cílios doendo. E assim, com a Carol, eu diminui muito a quantidade de crises, sabe? As pessoas já até me questionaram a respeito disso, porque eu tomo medicamento controlado, né? Quando eu falo de remédio para vocês, eu falo de remédio com conhecimento de causa, porque eu sei, inclusive, os efeitos que podem trazer, né? Os efeitos colaterais que podem trazer o remédio, eu sinto todos os efeitos colaterais. Mas mesmo com o remédio uma dosagem altíssima, eu ainda tinha crises de fibromialgia recorrentes. E aí eu comecei a descobrir que as minhas crises estavam relacionadas com a forma como eu estava escondendo meus sentimentos, né? Com a forma como eu estava me sentindo, com a forma com que eu resolvia meus problemas, com a forma como eu me mostrava para os outros, entendeu? Então, não necessariamente você precisa exclusivamente do remédio. A Carol foi de extrema importância para a diminuição das minhas crises. Eu estava realmente no fundo do poço, né? Agora, realmente, hoje eu dei uma melhorada, graças a Deus. Eu saí de, tipo assim, uma crise por mês. Agora eu tenho umas 2, 3 por ano, 4 por ano, né? Lógico que, assim, eu comecei a me cuidar. Comecei a me tratar, comecei a olhar para mim. E, assim, foi muito importante esse encontro com a Carol, né? Até a outra Carol, né? Que é a nossa amiga em comum, foi quem me indicou. Foi muito importante para poder conseguir olhar para dentro, né? Para conseguir descobrir quem eu sou. E para ter liberdade, porque, assim, a pessoa mais alegre, que chega brincando, zoando todo mundo, na verdade era uma pessoa presa, uma pessoa que não se entendia, não se via como gente também, né? Então, é de extrema importância, gente. Faça terapia, sabe? Não vamos jogar a vida da gente fora em sentimentos que não valham a pena. Não vamos permitir que pessoas façam com a gente o que a gente não quer, sabe? Eu acho muito importante isso, né, Carol? Queria que você falasse a respeito de posicionamento, Carol. Não só do não, mas de dizer as coisas. Da importância de se falar o que você quer que a outra pessoa entenda. Porque às vezes a gente fica assim, eu acho que fulano vai achar que é assim, assim, assado. E na verdade você não tem essa conexão com a outra pessoa. Às vezes a pessoa faz mal pra você, mesmo sem querer, né, Carol? Olha só, dizer não para o outro é importante. E as pressões que a gente coloca no nosso corpo, essas pressões eu considero como uma das causas da fibromialgia. Alguns perguntaram aqui sobre a fibromialgia, então eu trabalho identificando as emoções no corpo. Tá? Inclusive, hoje eu fiz uma sessão de hipnose para uma pessoa que tem fibromialgia. Então, é importante identificar o que você precisa mudar e buscar ajuda, como a gente já falou. E aí, depois, você já está em processo, você vai se conhecendo, você vai se descobrindo e as dores cessam. E elas ficam numa intensidade muito menor do que você tinha antes. E eu ainda falo assim, se ainda está tendo crise, vamos identificar o que causou. Não, exatamente por isso que eu continuo fazendo terapia, gente. Porque agora o objetivo é parar, cortar, né? Agora o objetivo é diminuir. Eu não sei se você lembra, Carol, olha o tanto que o corpo da gente manifesta o que tá na cabeça. Você lembra das manchas na mão? Que eu apareci lá com... Olha lá, gente, ó, minha mão não tem mancha nenhuma. Eu lembro que eu cheguei com a Carol, a minha pele tava toda manchada de sarda. E aí eu fui no dermatologista, fiz exame, não tinha nada de errado. E aí, com o tratamento, a Carol disse, não tem lógica do seu corpo estar respondendo assim e tal. E
E aí, de repente, as manchas sumiram aqui, ó. Não fiz nenhum tratamento, não passei nada. Passei protetor solar, que é o que eu passo, ó. Não tem nada. A gente não Tava combinou tudo. de fazer essa apresentação. Hã? E a gente não combinou de você falar sobre todos esses ganhos que você teve aí. Tem coisa que nem eu estava acompanhando mais do seu processo. Mas eu acho importante porque as pessoas veem a gente bem e não fazem ideia do que é, do trabalho que é pra gente ficar bem, pra gente ter uma cabeça boa. Eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives aí, que o pessoal gostou bastante do tema. Você vai se colocando como exemplo e eu vou falando dos tratamentos e tudo. Né? A gente ainda fala da parte histórica, porque a gente ainda sabe sobre história, isso é ótimo. Aí você fala sobre direito, eu falo sobre psicologia e fica tudo integrado e maravilhoso. Né? Exatamente, eu também adorei. E agora a gente tem que despedir, porque senão a live vai cair, a gente não vai conseguir salvar. A gente combinou mais ou menos 40 minutos, mas aí agora a gente já chegou em quase uma hora, né? Como é que nós estamos de tempo? Tá quase uma hora, tá quase uma hora. Infelizmente a gente vai ter que se despedir. O papo tava bom, né? Nós vamos combinar outras e aí a gente vê outros temas. Simone conduz super bem, eu também sou falante, gosto de falar e gosto de falar do meu trabalho. E aí a gente vai combinar umas próximas aí para vocês poderem interagir também. Gratíssima pelo apoio de todo mundo. Sempre bom contar com presença. E nas próximas a gente mandem dúvidas e a gente vai tendo conteúdo para a gente conversar. Desde já eu queria agradecer a Carol por ter participado, né? Foi uma pessoa super solícita. Quando eu pedi logo, aceitou. E eu quero deixar claro para vocês, gente, tá precisando? Vai para psicóloga. Não vão deixar a coisa ficar desse jeito, não? Tá bom? Carol, obrigada, pessoal. Obrigada aos meus mais de 400 seguidores, gente, que agora eu já tô rica de Instagram. Calma, só posso bater com uma mão, que a outra tá segurando o telefone. Gratíssima pelo convite. Um grande abraço para você. E assim, tamo juntas. Tá bom? Beijinho, tamo juntas. Tchau, beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.